a vocês que estão aqui presentes, aos que estão nos acompanhando aí pela live hoje. Acho que depois de 3 domingos aí, a gente está acostumado a fazer a nossa aula aqui embaixo, né? Só que hoje eu vou estar aqui em cima, eu que gosto de ficar dançando pelo púlpito aqui, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E lembrando que a participação dos irmãos é muito importante também, aqueles que sentirem desejo de perguntar. A vocês que estão aí também nos acompanhando pela internet, também se vocês tiverem dúvidas, e se tiver ao nosso alcance aqui, nós vamos tentar responder na hora, se não for, nós vamos procurar entender depois. E responder também depois, né? Procurar entender e responder depois. Mas sejam todos muito bem-vindos. Nós estávamos e estamos aprendendo sobre Gênesis, a criação. E eu queria saber quem lembra dos que estão aqui presentes, onde foi que nós paramos. Isso aí. Gênesis 1:3. Irmãos, nós estamos aqui falando a respeito do relato da criação. E estamos também relembrando, como o Fê bem explicou, algumas coisas que com certeza nós já aprendemos, mas como vai passando-se os tempos, nós vamos acabando esquecendo. Mas deixando-nos de entender a importância que tem Gênesis na nossa vida. E eu falo isso porque, eu costumei falar nas aulas passadas, se você não consegue compreender Gênesis, dificilmente você vai compreender o restante da Bíblia. Porque é aqui em Gênesis onde tudo começa, é aqui em Gênesis onde nós temos a origem de tudo. E quando eu digo tudo, de fato, é tudo. E para nós entendermos também um pouco sobre o mal que acontece na Terra e por que isso e por que aquilo, o livro de Gênesis ele também consegue nos dar essa clareza de o porquê que está acontecendo tanto mal na Terra, ou porquê que está acontecendo tantas coisas ruins, ou também coisas boas, e da onde que veio tal coisa, e da onde veio tal outra coisa. Só que eu costumo falar para os irmãos que eu sou bastante repetitivo, né? Porque o melhor jeito a melhor arte de nós gravarmos as coisas na cabeça é a repetição, né? Então você tem que ficar repetindo, e as coisas vão entrando na cabeça da gente. E nas 2 primeiras aulas eu comecei falando algo, e vamos ver se os irmãos ainda lembram de cabeça, os 5 atributos, ou 5 atributos que nós colocamos na Bíblia. O que a Bíblia significa para nós? São 5 coisas que eu perguntei para os irmãos, o que a Bíblia significa para nós? E aí eu falei, aí eu vou dar a dica, aí depois eu sei se os irmãos vão lembrando. A primeira delas eu falei o quê? Que a Bíblia, ela é inspirada. A Bíblia de Deus, ela é inspirada. E por que a Bíblia de Deus, ela é inspirada? Por que nós temos que acreditar que a palavra de Deus, ela é inspirada? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela vem inspirada por Deus, e através do Espírito Santo nós temos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que ser inspirada. Porque essas coisas, irmãos, que eles perguntam, muitos perguntam aí fora para nós a respeito da Bíblia. Ah, mas por que a Bíblia é isso? Ah, por que a Bíblia ela é escrita por tal pessoa? Por que a Bíblia é escrita por homem? Aí eu falei, né, irmãos, é óbvio. Ela tem que ser escrita por homem. Não vai vir um ET, um extraterrestre, não vai vir um cavalo, sei lá o que for, que vai escrever pela Bíblia. O problema é que eles não acreditam na Bíblia do jeito que nós acreditamos. Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, só acreditam na Bíblia apenas como um livro histórico. É um livro de história como qualquer outro livro, como um livro de Machado de Assis, como um livro de Monteiro Lobato, ou coisa parecida. Mas para nós, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela tem que ser inspirada, porque nós acreditamos no poder de Deus, e nós acreditamos que essas pessoas a qual escreveram a Bíblia, elas foram inspiradas por Deus. Então a Bíblia ela tem que ser inspirada. Ela tem que ser inspirada. E segundo ponto que eu falei para os irmãos é o quê? Ela é infalível, lembra? Por que ela é infalível? Porque ela não contém falhas. A Bíblia, irmãos, não contém falhas. No mundo que nós vivemos hoje, no secularismo que nós vivemos hoje, as pessoas querem somente apontar a falha da Bíblia. Querem achar textos para criar pretextos e para criar contextos e criar pretextos.
E nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela é infalível, porque ela teve uma promessa que nós vimos desde Gênesis e ela vai até Apocalipse, e ela não falha, ela não contém falhas. Aí em terceiro eu falei para os irmãos o quê? Que ela é inerrante, não é isso? Por que ela é inerrante? Ela não contém erros, ela não contém erros. Embora tenha narrativas, por exemplo, de Tiago com Paulo, que até pareçam ser controversas, mas não são. Não são. Eu falei para os irmãos que uma das coisas que eles mais tentam trazer contradições na Bíblia é quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça e Tiago fala que é pelos méritos. É isso, é uma das maiores coisas que eles querem nos pegar com a Bíblia. Só que se você for ler todo o texto de Tiago, como também a carta que Paulo vai falar a respeito dos méritos, como em Coríntios, como em Romanos, e a graça, lógico, nós vamos ver que Tiago está querendo falar o seguinte: nós que aceitamos a Cristo, é impossível nós não termos obra para oferecer. Se eu aceito a Cristo, irmão, se Cristo entra na minha vida, não tem como nós não trabalharmos para Cristo e construir alguma obra. A respeito do quê? Por exemplo, mas Rafael, o que é obra em Cristo? Cara, você fazer uma visita, você já está trabalhando para Cristo, já é uma obra. Você ajudar os necessitados, você principalmente falar do amor de Cristo. Então aí Tiago vai entrar nesse contexto de falar assim, é impossível a pessoa estar com Cristo e ela não ter obras. Então a Bíblia, irmãos, ela não tem erro, ela não tem erro. E depois eu falei para os irmãos que ela é o quê? Eterna, não é isso? Por que a Bíblia é eterna, irmãos? Porque ninguém consegue destruir esse livro. Ninguém consegue destruir esse livro. Passam gerações, entram gerações. Eu falei para os irmãos que nós temos, desde a primeira escrita, aí, aproximadamente 4.800 anos de Bíblia. Não é essa certinha aqui, mas papiros e todas as coisas que foram escritas. E ninguém consegue destruir. A Bíblia, irmãos, ela já passou por cada diversidade terrível deste planeta. Ela passou pelos impérios. Ela passou pelo império de Nabucodonosor, pelo império da Síria, ela veio passando. Lógico, irmãos, repetindo, não é essa Bíblia que nós temos aqui, mas são os livros, sabe? São cópias dos livros das pessoas que fizeram. Passou por todo o império da Império Romano, passou por todo o período da Idade Média, onde foi um dos períodos mais obscuros da Bíblia. Depois passou a Primeira Guerra Mundial, passou a Peste Negra, passou a Segunda Guerra Mundial, passou o coronavírus também agora aí, e ela não acabou. Ela continua sendo eterna. E por que eterna? Porque é o poder de Deus que segura, irmãos. Não somos nós, é o poder de Deus que segura a Bíblia. Então nós temos, irmãos, que ter essa confiabilidade na Bíblia, de falar que ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante e ela é eterna. Quando nós conseguimos acreditar nesses conceitos da Bíblia, quando nós colocamos esses conceitos dentro do nosso coração, qualquer pessoa que for debater com a gente a respeito, debater no bom sentido a respeito da Bíblia, através desses argumentos nós conseguimos desconstruir os argumentos dele. Porque por mais que seja um livro de narrativa, nós conseguimos provar que aquilo que está escrito neste livro realmente, de fato, está acontecendo. Então não tem como você fugir do parâmetro. Até eu estava conversando com o Fê ontem em casa a respeito de um médico que escreveu uma carta a respeito de tantas coisas, mas escreveu algo que está tão presente no nosso mundo hoje, que é a epidemia. Lucas, por fato de ser um médico, por fato de ser um rapaz culto, porque ele tinha um grego culto, né? Ele era um rapaz estudado, ele acrescenta uma coisa nas tribulações que até então ninguém tinha percebido, que é o que? A epidemia. E hoje, nós vemos hoje, dia 20 de novembro, o aumento aí dessa nova variante do coronavírus, e as coisas estão vindo acontecendo. Então, a Bíblia, irmãos, eu gosto muito dessa frase se eu não me engano, foi o Billy Graham que fala, ele fala assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Hoje na internet é mais fácil a gente falar, né? Hoje a Bíblia é mais atual do que o like que nós vamos dar amanhã, do que o que nós vamos assistir amanhã. Então ela é perfeita, irmãos. Ela é perfeita. Aí outra coisa que eu falei para os irmãos rapidamente é a importância de nós acreditarmos que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Lembra que eu falei para os irmãos? Mas como, irmãos, que Moisés teve esse relato da criação, que é o que nós estamos falando? Por que Moisés teve essas ideias da criação? Lembrando que foi Moisés que escreveu. Mas aí foi o que eu falei para os irmãos, a importância
da Bíblia ser inspirada? Porque Moisés não estava lá. Mas através do Espírito Santo ele conseguiu ver as coisas, ou até escrever as coisas, não sabemos ao certo, mas através de histórias passadas de pai para filho também. Porque eu falei para os irmãos o quê? Que desde 7, eu fico imaginando ali Adão conversando com ele, falando assim, ó filho, porque Caim já tinha ido embora, né? Só estava 7 os outros filhos. E Adão, explicando para 7, falando assim, ó 7, o pai vivia aqui, o pai tinha isso, o pai tinha aquilo, tinha do bom e do melhor, mas infelizmente o pai desobedeceu a Deus. E muitos relatos de Noé passando para 7 foi passando, até chegar em Moisés, porque os irmãos lembram também que Moisés ele era um hebreu, embora ele morava no Egito, embora ele foi criado, toda a Bíblia fala em toda a ciência do Egito, mas Moisés ele tinha a mãe a qual amamentava, e a mãe passava a cultura dos hebreus, a hebreia, né, a cultura hebreia, para ele. Um dos relatos mais simples disso é a revolta dele quando ele vê o egípcio matando ali o hebreu, e aí ele vai e mata o egípcio também. E aí ele foge. Mas até, irmãos, a ciência de Moisés ajudou no relato sobre Gênesis. Porque se Moisés não tivesse aprimorado na ciência do Egito, se Moisés não tivesse aprimorado nos astros, dificilmente, irmãos, ele iria escrever com tanta precisão a respeito da criação do mundo. E lembrando os irmãos que Moisés estava escrevendo essa carta ali naquele período ali de 40 anos no deserto. Ele estava já à vista de Canaã, mas ele não entra em Canaã, como os irmãos sabem, a nova Canaã, né? Ele estava ali do lado do outro lado do rio, né? Ele não consegue entrar. Não consegue por causa da desobediência, os irmãos também já sabem disso. Mas é neste contexto que Moisés vai escrevendo todas as cartas. É lógico, irmão, isso aqui não tem como 100% a comprovação. Porque nenhum de nós, nenhum dos que estudaram estavam ali com Moisés para conseguir afirmar a data, o local, tudo certinho. Mas nós temos um parecer. Então essa é a importância, irmãos, de nós acreditarmos no livro de Gênesis, escrito por Moisés. Porque a precisão da criação foi perfeita, irmãos. A colocação das palavras foram perfeitas. E eu falei para os irmãos o seguinte, todo autor da Bíblia, ele está escrevendo a carta por um motivo. Ele tem um ideal, ele tem uma expectativa de ouvinte. E para quê e por que ele está escrevendo aquela carta? Por que ele está escrevendo isso? Por que ele escreveu de Gênesis e desde o relato perfeito? Aí eu falei com os irmãos, porque no princípio, né, de Bereshit, que vem do grego, perdão, irmãos, do hebraico, o Bereshit, ele é o que? No princípio. E é interessante, irmãos, porque eu falei o que para os irmãos? Vamos tentar voltar naquela época e imaginar o seguinte, o povo de Deus, eles estavam cativos 400 anos dentro de uma nação que não era deles. Irmãos, e 400 anos modifica muito a mentalidade de uma pessoa. Porque são 400 anos da mesma história, são 400 anos dos mesmos conceitos. Então, por exemplo, os hebreus, eles já sabiam, por exemplo, que o faraó, ele era considerado como um deus. Aqueles que, por enquanto, depois de José entraram ali, não tinham essa percepção ainda. Mas passando-se as linhagens, passando, o povo vai cauterizando dentro do coração. Então eles já sabiam sobre o Deus Sol, eles já sabiam sobre os egípcios, e eles foram entrando com essas coisas dentro da sua cultura, e Moisés precisava tirar essas entranhas que estavam dentro deles. Moisés precisava mostrar para eles que não era mais aquilo que eles estavam pensando, só que existia um único Deus que cuidava dele, e não eram vários deuses. Porque os irmãos sabem que aqueles que também acreditam em vários deuses têm um nome chamado panteísmo, que é aqueles que acreditam em muitos deuses. E a cultura egípcia, ela é aquela que acredita em muitos deuses, e muitas coisas. Tanto que se você for ver na história, tem aquela imagem, aquela esfinge com cara de águia e corpo de homem, tem gatos e corpo de homem, eles têm muito dessas culturas. E isso foi colocando dentro daqueles jovens que foram crescendo dentro dessa cultura. Até aí tudo bem, meus irmãos? Mesmo? Tem alguma pergunta por enquanto? Se tiver, por favor, levanta a mão, o Fê está ali para levar o microfone até vocês.
E a importância que nós temos, irmãos, do relato de Gênesis é o seguinte: quando Moisés ele fala, no princípio criou Deus, para o povo judeu, aquele que acredita no monoteísmo, no único Deus, ele não quer saber de onde veio Deus. Por isso que Moisés ele começa a narrativa, no princípio criou Deus. E Moisés não estava preocupado de onde veio Deus. Lembrando com os irmãos que o foco de Moisés era tirar toda aquela mancha que estava no coração do seu povo. Tá? Desculpa, irmãos. Então ele começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E outra coisa, por que ele fala no princípio criou Deus os céus e a terra? E por que ele não começou falando assim, ó, Deus nos livrou de 400 anos preso no cativo do Egito? Porque o intuito de Moisés aqui, irmãos, é engrandecer o poder de Deus. É mostrar que o Deus que nós servimos, ele é dono de todas as coisas. E não vários deuses, e somente um Deus. Então ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para mostrar para o povo que estava lendo essa carta o seguinte, Deus tem poder de criar tudo. Aí eu falei para os irmãos que tem uma frase em latim que chama ex nihilo. Ex nihilo significa o quê? Do nada. Do nada. A palavra é essa. Do nada. Se você pega em Gênesis latim, vai estar lá ex nihilo. Ex nihilo significa do nada. Do nada Deus criou tudo. E isso, irmãos, a ciência não consegue comprovar. E o interessante da ciência é que ela não fala que não existe Deus, mas ela também não fala que existe um Deus. Ela não tem como comprovar que não existe um Deus, mas também ela não tem como comprovar que, para eles, tá, a ciência, não tem como comprovar que existe Deus. Porque a ciência, irmãos, ela depende da matéria para ter o seu estudo. O cientista, ele depende da matéria. O astrólogo, ele precisa dos planetas, ele precisa das estrelas. O médico precisa da anatomia do corpo humano. Isso tudo é matéria. O matemático precisa dos números. Os números é matéria. Mas aí a pergunta que não cala é, quem criou a matéria? Quem criou a matéria? Porque assim, irmãos, você pegar e você falar que do nada Deus criou tudo, para a ciência vai falar, isso é loucura. Porque nada vem do nada. É a primeira coisa que eles falam, nada vem do nada, não tem como. Porque aí é interessante, porque você pega a ciência e você pega a filosofia também, e a filosofia fala assim, se você pensa em algo, ela já materializou na sua cabeça. Então não é do nada. Tem algo materializado dentro da sua mente. Então você, por exemplo, uma cadeira. A cadeira já está materializada dentro da sua cabeça. Então não veio do nada, você teve uma percepção de uma cadeira e ela veio. Agora Deus não. Quando nós lemos o relato de Gênesis, nós vemos que aqui estava tudo bagunçado no começo. E aí ele começa a organizar todas as coisas. Porque nós temos que lembrar que Deus é um Deus que organiza as coisas. Ele é um Deus organizado. E isso nós vemos muito claramente no relato de Gênesis. Porque ali nós vemos que ele faz separação das coisas. E por um fato de ele fazer separação das coisas, comprova o quê? Que ele é um Deus organizado. Ele faz as coisas organizadamente. E aí ele vai certinho. E aí nós paramos no 3, né? Nós fomos falando, mas só para relembrar os irmãos, eu vou ler rapidamente aqui, desde o 1, rapidinho. Está escrito assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Aí eu lembrei para o irmão, lembra daquele caos. Estava um caos, irmãos. Porque até então aqui não tinha nada, ele estava um caos. A matéria estava se formando. E isso, falando para os irmãos, que é um relato, repito, tá, meus irmãos? Que é um relato de Moisés, tá, irmãos? E repito mais uma vez, que vieram perguntar, mas Moisés estava lá? Não, irmãos, isso aqui foi antes de tudo. Moisés não estava lá. Mas através, como nós lemos aqui os atributos da Bíblia, mas através da inspiração do Espírito Santo de Deus, e através das culturas que vêm passando de pai para filho, as histórias que passam, e através do enrijecimento que ele teve da ciência do Egito, que era a melhor do mundo na época, ele conseguiu criar esse relato. Então, tudo que Moisés e os outros irmãos que nos escreveram as cartas, as epístolas, tem um objetivo, irmãos. Tem um objetivo. Nós não escrevemos uma carta para o além, nós temos um objetivo da carta. Por exemplo, eu vou escrever uma carta que seja para o além, mas dentro daquela carta eu vou escrever algo de mim e que eu estou precisando, ou que eu quero mostrar para alguém no futuro. Está muito rápido, irmãos? Amém? Então vamos lá.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no 2 a gente já vê o caos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Não tinha matéria. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então quer dizer, aqui nós já temos dois elementos que eu falei para os irmãos. Temos terra e temos águas. São dois elementos que constroem, irmãos, qualquer coisa. A terra e a água. A água, eu falei para os irmãos, eu repito, nós tivemos aquela ministração do nosso irmão Pedro, da importância que o ser humano tem que ter da água. Porque o ser humano pode até sobreviver uns 5, 6 dias sem comida. Agora, sem água, o ser humano não consegue sobreviver. E a importância da matéria, né? Da terra, que é terra, a matéria. E eu falei para os irmãos que a terra aqui ainda não era esse planeta Terra que a gente está acostumado a entender. Aqui era um emaranhado, irmãos, de terra e água. E Deus ainda estava trabalhando para conseguir moldar tudo aquilo. Certo? Amém, meus irmãos? Então vamos lá. 3, né? E disse-lhe Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha a organização de Deus, irmãos. Deus cria a luz, e ele fala assim, pô, a luz é boa. Mas aí eu pergunto para os irmãos, quando Moisés fala isso, a luz era boa para Deus, ou Deus já sabia aquilo que ele estava fazendo? Ele já sabia o que ele estava fazendo, irmãos. Deus é a própria luz. Ele é a própria luz. Mas ele estava nós estamos aqui num relato de criação. Então ele está criando as coisas. Do nada ele está criando tudo. Tá? Vamos lá. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Mais uma vez, nós estamos vendo a organização de Deus. Entre separação de luz e separação de trevas. Tá? E chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia da criação. Até aí tudo bem, certo, meus irmãos? E disse-lhe Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Está criando. O firmamento, irmãos, é aquela junção, é aquelas coisas. Ó, o firmamento é o seguinte, ó, vai ter... Porque quando nós falamos aqui de águas e águas, irmãos, ainda não é a água doce e salgada, que nós vamos ver mais para frente. O que é esse firmamento de águas e águas? Alguns entendem o quê? Que Moisés estava vendo como se fosse a nuvem que produz a chuva e os rios. Então ele estava fazendo a firmamento entre, ó, agora vai ser as nuvens e as águas de baixo, tipo, vai ser o mar e rio e por aí vai. Tá bom? Vamos lá. Irmão, se alguém tiver dúvida, por favor, levante a mão aí e nós vamos tentando decifrar aí, tá? E houve no meio das águas separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. Aí Moisés arremata falando o quê? Debaixo do firmamento é o quê? Tem as nuvens, né? Tem, vamos dizer, a camada e abaixo da água e acima. E aí ele vai fazendo essa distinção. E chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Até aí tudo bem? Então Moisés ele explica que o firmamento ele chamou céus. E aí já estava criando as nuvens, estava criando, vamos dizer, podemos afirmar aqui toda a parte estrutural de oxigênio e tudo mais, então já estava mudando tudo aquilo. Certo, irmãos? E chamou Deus o firmamento os céus, ele já dá o nome, e houve tarde e manhã do segundo dia. E disse-lhe também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Então aí é claramente, já bem claro que ele já está falando o quê? Ó, agora nós vamos fazer a divisão entre as águas e a terra. Tá? E assim se fez. A porção seca, Deus chamou do quê? Terra. Certo? E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. Eu estou correndo um pouco, tá, meus irmãos? E disse-lhe, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. Guarde bem, irmãos, já esse relato aqui, porque a terra já estava sendo formada, e olha como é interessante, Deus ele já começa a colocar mantimento na terra.
Aí a pergunta que não cala o quê? Lógico, né, irmão? Nós já sabemos, mas é aquela perguntinha de escolinha dominical, né? Mas por que que Deus já estava colocando árvores de mantimento, sendo que não existia ninguém ainda na terra? Isso é a soberania de Deus, irmãos. Pode falar, irmã Ivete. Tudo, irmãos, está dentro do plano de Deus. Tudo está dentro do plano de Deus. Nada do que está acontecendo na nossa vida foge dos planos de Deus. Nada, irmãos. Nada. O relato de Gênesis é perfeito com essas coisas. Porque tudo está na organização de Deus. Se Deus está organizando... Tem que pegar o... Obrigado, Amado. Vou retomar aqui. Então, é como um projeto. Né? Nós temos aqui o nosso irmão o presbítero Felipe, que trabalha na área de projetos e tudo mais. Então, a pessoa faz um projeto. Ele cria aquele projeto e depois ele vai executar. Então, conforme o nosso irmão está dizendo, não é? Que por que Deus, naquele momento, ele diz para que haja árvores frutíferas? Ele está criando, mas na mente dele, no projeto dele, ele já ia colocar os animais, ele já ia colocar tudo. Então, para isso, era necessário que tivesse meio de subsistência. É isso mesmo. Então, no projeto dele, já tinha tudo, ele apenas estava colocando em prática aquilo que ele já tinha projetado. E é interessante, pastor, obrigado pela participação, Ivete, pessoal, e fica à vontade, que estão também na live. Lembrando que, eu repito, tá, irmãos? Lembrando que é um relato de Moisés. E Deus pode fazer tudo do nada. Mas Moisés também estava tentando explicar ao pessoal o quê? Que por uma árvore dar fruto, ela demora um tempo. Pode ser uma tratativa de Moisés estar mostrando para o povo o seguinte: ó, vocês passaram o que estava passando, mas Deus já tinha criado vocês antes. E demorou um tempo para que vocês pudessem dar frutos. E Deus criou vocês. É uma das vertentes, tá, irmão? Lógico, lembrando aqui que a gente está no campo de conjecturar, não podemos afirmar as coisas. Mas por isso nós estamos aqui para estudar. Amém? Vamos lá. 12. E assim se fez, né? Aí 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que deram semente, segundo a sua espécie, e árvores que deram fruto, cuja semente estava nela. Irmãos, presta atenção nesse versículo 12, pelo seguinte, ó. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua própria espécie. Irmãos, uma árvore de laranja, ela consegue produzir uva? Irmãos, existe uma diferença assim, ó, entre você reproduzir geneticamente, porque a árvore laranja, ela dá laranja pera, ela dá laranja lima, ela dá laranja Bahia, ela dá laranja. Não importa o tipo da laranja, mas ela é laranja. A mesma coisa é a uva. A uva tem a uva carmesim, a uva sem semente, a uva com semente, mas não deixa de ser uva. Tá? A organização de Deus é perfeita, irmãos. O homem e a mulher foram feitos também de um casal fazer uma reprodução. Entre homem e mulher, só reproduz homem e mulher, segundo a sua própria espécie. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, irmãos. Muito cuidado, porque nós estamos vendo pessoas querendo desvirtuar aquilo que não pode, as coisas de Deus. Porque o homem, eu confirmo pela palavra, o homem ele nunca vai engravidar. Nunca. Nunca. Porque nós não brincamos com qualquer pessoa, nós não podemos brincar com aquilo que Deus criou. Então, se Deus, ele criou cada um segundo a sua espécie, cada espécie tem a sua atribuição. Cada espécie tem a sua atribuição. Tá, irmãos? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão tentando nos enfiar aí por goela abaixo. Mas a Bíblia ela é perfeita. Você ia falar, pastor? É exatamente sobre isso, né? Que ainda que a ciência
ela avance, e avance muito, não tem como não ter a participação do homem e da mulher, seja através do esperma ou do óvulo. Tem que ter. Pode congelar, pode fazer qualquer meios, mas sem o princípio, sem o homem, sem a mulher, sem o sexo masculino e o feminino, não tem como gerar outra criança. É porque é segundo a sua própria espécie, irmãos. Foi o que eu falei. Lembra que eu comecei falando para os irmãos que Deus é um Deus de organização? Ele não é um Deus bagunceiro, ele é um Deus que organiza as coisas. E Moisés está mostrando para o povo o seguinte, ó, Deus ele é organizado. Não é bagunçado do jeito que a gente pensa. Ele tem a organização dele, e a organização dele é perfeita. Não tem como nós mudarmos, irmãos, a natureza daquilo que Deus criou. Podemos até tentar, na nossa limitação humana, mas não conseguimos. Impossível, irmãos. Impossível uma criatura ser maior que o seu Criador. Não tem como. É fora da realidade. O mestre sempre vai ter poderio sobre o seu discípulo. Sempre, sempre, irmãos. Por mais que o discípulo um dia tente saber mais que o mestre, não tem como. Porque existe uma coisa que o discípulo ainda não tem que o mestre tem, que é a experiência. E aí nós vemos a importância quando a Bíblia fala que os mais novos aprendem com os mais velhos. Porque a experiência, irmãos, ela se ganha com o tempo e não é com o estudo. Não é com o estudo. Você pode saber, por exemplo, eu vou pegar um exemplo claro aqui para os irmãos. Pega um advogado que já se formou em advocacia, pega um advogado que acabou de se formar e pega um advogado de 30 anos de experiência. O advogado que tem 30 anos de experiência, irmãos, ele sabe quase todas as malícias da área do direito. Ou a mesma coisa, você pega um médico recém-formado e um médico bem velhinho. Embora o médico não possa saber toda a tecnologia de hoje, mas a experiência com as doenças faz com que ele eleve o patamar dele. Moisés está mostrando para o pessoal, aqueles deuses que vocês serviam lá, que vocês estavam cativos, não é nada perante esse Deus que separou vocês como nação. Esse Deus que está criando tudo é aquele Deus que vocês servem. É isso que Moisés está tentando mostrar para o povo. Amém? Vamos lá então. Ó, irmão, se alguém tiver dúvida, por favor, tá? Levante aí, fale. E disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Olha que interessante, irmãos. Lembra que eu falei para os irmãos que Moisés ele foi estudado na ciência do Egito? Qual é o método, irmão, mais antigo que os navegadores tinham para se localizar? Vocês lembram? As estrelas, as constelações, lembra que eles fazem assim, sabe? Olha que interessante, irmãos. Moisés está mostrando aqui, ó, Deus ele criou os... Irmãos, eu vou repetir aqui, tá? Quando nós falamos disso, não é signo, não é zodíaco, não é essas coisas, tá, irmãos? É a criação de Deus por um ideal. Por um ideal. E quando ele fala a luzeiros, e ele vai falando aqui, irmãos, o firmamento nos céus, para fazer separação entre dia e noite, ali ele já está incluindo também o céu, mas Moisés, o sol, perdão, mas Moisés vai falar isso um pouco mais para frente. E aí ele fala o que, irmãos? Das estações, para que sejam sinais de estações, dias e anos. Pode falar aí, velho. Fica à vontade, filha. Nós estamos aqui para aprender. A participação de vocês é importante, irmãos. Faz a aula ficar dinâmica, senão eu não consigo ser um palhação, né? Então a gente tem que ir falando e ficar maçante a aula. Que às vezes a gente lê na Bíblia assim, e chamou os astrólogos. Eram as pessoas que estudavam os astros e tal. Aí, nesse meio termo, é onde o povo começa a entrar e colocar assim, trazendo superstições e trazendo sentenças. É isso? Ó, a astrologia, ela vai surgir muito ali depois na Grécia. Depois ela vem para o Oriente Médio, tá? Por que isso? Porque a curiosidade geralmente é dos gregos, tá? Era de descobrir da onde veio o Ser Supremo. Então eles vão endeusando as coisas. Eles vão trazendo um misticismo para essas coisas. E eles tinham o quê? Lembra que eu falei do panteísmo? Tudo
para este povo e para outros povos que nós vamos falar daqui a pouco também, era um Deus. Ou era um sinal do céu. Porque assim, uma coisa é matéria, outra coisa é eles olharem na época, eles não sabiam o que era isso. Eles verem tipo um meteoro, que nós sabemos que é, tipo, hoje é chamado de estrela cadente, eles falam, né? Mas nada é um meteoro passando pela Terra. Quando eles olhavam aqueles aluzeiros e ele via tipo um algo assim, eles não tinham ciência, igual a nós. Mas eles falavam assim, cara, isso é um Deus, ou é um sinal de um Deus. E aí o misticismo vai entrando no Oriente Médio, pior ainda, porque aí você vai ver as pessoas através dos... Eles vão falar zodíaco justamente por causa das estrelas, e eles começam a formular coisas para tentar, vamos falar aqui para nós que somos cristãos, tá? Para tentar obstruir aquilo que Deus criou como perfeito. Então, por exemplo, você vai olhar para a astrologia e eles estão olhando ali, aí eles vão falar, pô, aquilo ali parece um leão. Somando as estrelas vai parecer um leão. Há um sinal dos deuses. Por que é dos deuses? Porque está onde? No céu. Então os deuses estão lá. Certo? Os gregos falavam assim, ó, os deuses não podem... Quando vocês... É muito interessante, irmãos, ler, para quem gosta, as cartas de Homero. Homero, ele é aquele cara que ele cria os deuses. Que nem, tem um deus aí, muito famoso, que nós assistimos direto, que é o Thor, né? Para muitas mulheres aí, Thor é o deus, velho, vamos se dizer, né? Então, assim, o Thor, ele é um deus na mitologia grega, lembrando, grega da Grécia. Eles que surgiram dessas ideias, tá? Então, ele pega Thor, mas ele fala assim, tem que ter um deus acima de Thor. E qual é o deus dos deuses? Aí eles falam quem? Lembram? Zeus. Zeus é o deus dos deuses. Ele desce do Olímpio, porque na mitologia grega, irmãos, é assim, ó. Os deuses, isso a gente vê muito nos filmes, tá? Eu vou falar fugir um pouquinho da área, para a gente poder, pela pergunta do misticismo. Quando você assiste muito filme, às vezes de mitologia grega, Homero, na carta dele, ele vai falar o seguinte, ele vai explicar que os deuses, eles estão ali no panteão, ali. Tudo escondinho. Olhando a terra e pensando. Ó, irmãos, lembrando que isso é um ataque à criação, tá? E lembrando também que eles não tinham noção do que era a criação. Eles estão sentando, olhando a terra e falando, ei, o que nós vamos fazer? Para ajudar. E aí criam-se a hierarquia de deuses. E através dessa hierarquia de deuses, irmãos, é onde vem também a parte do gnosticismo. Porque os deuses, na mitologia... Irmãos, se vocês estiverem muito pesados, os irmãos, levanta a mão, tá? Que aí eu vou me aprofundando um pouco mais. Os deuses, para a mitologia grega, Deus não pode habitar em matéria. Porque deuses são seres perfeitos. E o corpo humano, irmãos, sempre foi criado como matéria de ruindade. Tá entendendo? Vou aqui, tá? Tentando e os irmãos vão pegando aí. Então o que acontece? Eles ficavam ali no panteão, eles ficavam olhando e falando assim, o que nós temos que fazer para ajudar essa humanidade? Resumindo, tá, irmãos? É muita história. O que eu posso fazer para ajudar essa humanidade? Porque é uma humanidade caída. Só que nós somos deuses. Nós não podemos salvar a humanidade. Logo, desce um Deus, pede a virtude do Deus Supremo e se relaciona com a mulher. E aí nós criamos o famoso semideus. Estão entendendo? Esse semideus, irmãos, muitos deles vão falar que é Jesus Cristo. Porque Maria engravidou de um, vamos se dizer, está entendendo? Espírito Santo. Ele é Deus, né? Só que eles falam o quê? Que Maria engravidou de um Deus Supremo. E daí surge um com bidualidade, um semideus, que é Jesus Cristo. Estão entendendo como é que são as coisas? E vai mais além, irmãos. Vai mais além. Aí você vê o... Perdi o nome dele agora, que ele tem a essência... Ele é como o Satanás. Esqueci o nome dele. Depois eu lembro, irmãos. Aí eu falo para os irmãos. Que é Hades, que briga com Zeus, porque na realidade ele é irmão de Zeus. Aí você vê em Ezequiel lá, quando Satanás quer ser igual a Deus, e ele é uma criatura de Deus. Está entendendo, meus irmãos? E não é só a cultura grega que permeava. A cultura egípcia permeava, irmãos. A cultura assírica permeava. A cultura oriental permeava. Tudo permeava. Aí você vê a dificuldade, irmãos, de Moisés escrever uma carta, porque aí vocês vão pegando o esquema. Você vê a dificuldade de Moisés pegando uma carta, escrevendo assim, gente, não é vários deuses que criou, eles não estão no panteão. É um Deus que criou todas as coisas. Um Deus.
E por que um Deus, irmãos? Porque nós somos o quê? Monoteísta. Perdão, Fê, eu vou tentar ficar aqui travado aqui, tá? Nós somos monoteístas, irmãos. Acreditamos em um Deus. Só que os únicos, se não for o único que acredita em monoteísmo, somos só nós e os islâmicos. E lembrando os irmãos que tem a história dos islâmicos que vai lá de trás de Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? São irmãos, ó, ficou até uma tirinha, né? São irmãos dos irmãos. Porque é o mesmo pai Abraão. Lembra que eu falei para os irmãos? É o mesmo pai Abraão. Estão conseguindo entender, irmãos? Ó, nós saímos lá da astrologia e fomos trazendo para a Bíblia. Tá, irmã? Porque assim, esses astrólogos, esse misticismo, irmão, rola muito no meio da igreja hoje. Tem pessoas que ao invés de ler a palavra, ela vai ver qual é o zodíaco que tem para ela hoje. Que nem, por exemplo, no meu caso, eu estou dando uma experiência. Eu faço aniversário em novembro. Pro lado do misticismo, meu signo seria Escorpião. Então as pessoas, os cristãos, ao invés de pegar a Bíblia e ler a Bíblia, eles vão atrás do signo do dia, ou do zodíaco do dia. Que nada mais é, irmãos, que esses, desculpa a expressão da palavra, esses endemoniados aí que fica tentando achar o que não tem o que achar. E a pessoa se apega, irmãos. Porque às vezes ela fala, eu nunca vou, irmã, eu vou falar a experiência própria, eu não cresci no meio da igreja, tá? Então eu sempre fui viciado em jornal, em rádio, essas coisas, sempre gostei. E tem coisas que falavam assim, mês de novembro, Escorpião, ó, seu dia vai ser assim, 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 assim. E às vezes, irmão, do jeito que o relato falava, acontecia. E você falava assim, pô, como? Mas não é como, porque, irmã, Ivete, se eu chegar para você e falar, amanhã você vai ter um dia abençoado, sua cor favorita vai ser azul. É sempre dessa. Mas sabe o que acontece, falar, irmão, com relação a isso? Entra também a ciência e o estudo. Por quê? Eles, por exemplo, pegavam as pessoas que são nascidas no mês de novembro. E sempre, às vezes, há uma certa característica. Então, eles foram formando isso. Bom, então, tal signo gosta dessa determinada coisa, desse tipo de cor. É tudo com relação ao estudo. Não é? Na intenção, é claro, de persuadir e de convencer e de ter as pessoas presas àquilo, né? Então tem isso, entra a ciência da pessoa ir estudando determinadas classes de pessoas e aqueles que nascem naquele determinado mês, né? Então, exemplo, quem é nascido no mesmo mês que eu, então parece, não é, que nós gostamos quase que das mesmas cores. Então eles falam, bom, então a pessoa desse signo gosta dessas cores, e disso e daquilo outro, mas como dá certo? Então eles foram colocando aquilo e incutindo isso na mente das pessoas. E como as pessoas são mais assim, a gente é muito, como é que fala, quando a gente vai atrás daquilo que é meio oculto, não é isso, prende a gente, então eles foram através de certos estudos mostrando isso e foi aprisionando as pessoas. Tanto é que, como o irmão está dizendo, as pessoas realmente seguem à risca, muitos seguem à risca aquilo que eles dizem e não saem de casa sem que antes possa ouvir o que o seu signo do zodíaco está dizendo naquele dia. E é tão interessante, irmãos, porque assim, aí você fala signo e critica, mas tem aquelas famosas caixinhas de promessa também. Tá entendendo? É todo um meio, irmãos, de substituir a ausência da palavra de Deus. Porque é mais fácil eu pegar aquela caixinha de promessa e ver o que tem. Agora imagina se eu pegar aquela caixinha de promessa e falar, eis que estará comigo no paraíso hoje. Estou morrendo hoje. E a pessoa vai morrer hoje? É que a Ivete não ouviu, porque passou o abençoado aí. Eu estou falando assim, você pegar a caixinha da promessa e falar assim, eis que hoje estará comigo no paraíso. Tá entendendo? Então, tem caixinha de promessa que não tem o juízo de Deus, é só bênção. É só bênção. Então, assim, para que eu vou querer um Deus que traz o juízo nas coisas que eu faço errada, sendo que Ele pode me dar bênçãos? Igual, né? No Salmo 1, que fala que nós seremos prósperos em tudo. Mas ali no primeiro já diz o caminho, o que a gente deve fazer para poder chegar e sermos prósperos em tudo. Isso. Não aceitar conselho das pessoas ímpias que não creem em Deus, não assentar em rodas de escarnecedores, de pessoas que ficam falando mal umas das outras, até mesmo de Deus.
e para a gente não ficar no caminho dos pecadores, continuando a errar. Então, a gente vai ter que ter uma direção, vai ter que seguir um conselho, que é do Espírito Santo, para poder realmente ser prósperos em tudo. É isso, irmãos. Por isso que eu estou falando para os irmãos que se você não consegue pegar a ideia de Gênesis, dificilmente nós vamos entender o restante da Bíblia. Porque aqui é onde tem tudo, irmãos. Eu repito, tá, irmãos? Aqui é onde tem a criação de tudo. E aqui é onde começa a destrinchar as coisas para os caminhos. E isso que ainda a gente não chegou na parte do homem. Que aí depois do homem que as coisas vão começar a ficar um bom mineiro, né? Ficar bom. Entendeu? É aí que... Mas vamos lá, irmão. Vamos dar continuidade. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Certo? E aí a gente já falou sobre essas coisas. E colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fez separação entre luz e trevas. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã do quarto dia. Vamos lá. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames. A minha Bíblia é a versão atualizada, tá, irmãos? Um pouquinho diferente, mas vamos lá. Disse-lhe, pois, Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua, e todas as aves segundo as suas. E viu Deus que isto era... Irmãos, vocês estão vendo como eu posso dizer, a perfeição de Deus? A perfeição, irmãos, de que Moisés está trazendo esse relato, de tudo. De tudo. Porque assim, irmãos, se não tiver um ser humano para governar tudo isto daqui que ele está criando, seria um caos. Deus está fazendo tudo perfeito, irmãos. Perfeito para aquilo que ele vai fazer, vamos assim dizer. Lógico que tudo que ele faz é perfeito, entenda o que eu vou falar, irmãos. Mas aquilo que ele vai fazer mais de perfeito ainda. Tudo está encaminhando para uma perfeição, irmãos. Tudo está encaminhando. Então ele cria os mares, ele cria os peixes. Nós não se alimentamos, aliás, para quem gosta, né? Tem gente que não gosta. Mas a gente também não se alimenta dos peixes. A gente vai indo assim. Tudo aqui, irmãos, é criação de Deus. Tudo, Moisés está falando o que para este povo? Ó, todas essas coisas que vocês comem o peixe, Deus criou lá atrás. Não foi os deuses que deram para vocês como gratidão. Foi Deus. Foi Deus. O foco que Moisés está trazendo para o povo, a direção do ser humano na criação, mas o principal do relato de Moisés em Gênesis, até pelo menos o 11, é o que? Deus. Deus, o famoso Yahweh, o eu sou. O eu sou, o ego-emi, né? O ego-emi, eu sou. Vamos lá, prossigamos. Criou, pois, o Deus os grandes, e nós falamos aqui, todas as espécies, e viu Deus que isso era bom. 22, tá, irmãos? E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem-se as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Outra coisa, irmãos, que Moisés está falando segundo aqui a sua espécie. Eu repito para os irmãos já viram uma esfinge egípcia? Já teve a oportunidade de ver na internet uma esfinge? Que é o corpo de homem, foi o que eu falei, aquelas caras de águia, aquelas caras... Tem uma aqui, que eu não posso ter, que é tipo tá entendendo? Os egípcios também falavam que a relação de semideuses, de você ser um animal e você ser um ser humano, a relação entre essas coisas. E Moisés está falando assim, Deus criou tudo segundo a sua própria espécie. Peixe vai dar peixinhos, nós acabamos de falar, animais vão dar animaizinhos. Não tem como um animal ser metade ser humano, ser metade animal. Não dá.
E aí ele vai explicando para eles, tá? Tudo bem, meus irmãos? Mesmo? Então tá bom, vamos lá. 23, né? E houve tarde de manhã do 5º dia, tá? Disse-lhe também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Nós lemos 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. A organização de Deus, irmãos. Animais domésticos, animais selváticos e por aí vai. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que vocês olham aqui, irmãos, e vocês veem de diferente nesse texto aqui? Como é que é? E por que está escrito façamos aqui? Na língua portuguesa, é uma pluralidade. Aqui, irmãos, é o primeiro, nós vamos ter 3 relatos na Bíblia, depois eu vou passar para os irmãos. Aqui é o primeiro relato que Deus, na criação, não estava sozinho. Tá? Pode falar, pastor. Por isso que as pessoas, muitos debatem dizendo, mas não existe trindade na Bíblia. Não há a palavra trindade. Né? Mas como o irmão está dizendo, fica subentendido que Deus, aí, ele não estava só. Senão ele diria, farei. Né? Farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Ou eu fiz. O homem conforme a minha Mas imagem. nesse caso aqui, ele está dizendo que ele vai fazer, né? Então ele fala, farei o homem à minha imagem, à minha semelhança. E não é isto. Né? Então fica claro aqui, não é? Que esse maravilhoso Deus, não é? Ele, nesse momento, ele está compartilhando que ele não está realmente só. Ele não iria fazer sozinho. E ele diz, façamos, segundo a... Não é? Vamos ler aqui, né? No versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, fica claro, não é intrínseco aqui, que realmente Deus não está só. Ele, Deus, né, vamos dizer assim, criando junto com aquele Deus que está nele, que Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Vamos dizer assim. E é interessante, irmãos, porque quando você pega no original, no hebraico original, ele fala Van Homer Elohim Hashed, que significa o quê? Esse Nashed, literalmente, significa façamos. Literalmente. A transliteração é façamos. E depois, quando ele toda vez em hebraico que você vai se referir a um homem, a palavra hebraico significa Adão. Adão. Que vem de Adão para nós. Adão. E aí foi o que eu falei para os irmãos. No hebraico, ele fala isso, né? Vahomer Elohim Hashed. Que ele fala isso, ó, façamos. Ele disse Deus, façamos. Elohim Deus. E na rede que é façamos. Façamos o homem a nossa imagem. E não é só façamos, porque ele fala façamos, ele fala a nossa imagem e a nossa semelhança. Não a minha imagem e a minha semelhança, mas a nossa. Entendeu, meus irmãos? E é importante isso, irmãos. É muito importante porque a gente quebra muito paradigma a respeito disso daí, tá? Mas ainda vão ter 2 relatos mais para frente, tá? A respeito dessa, vamos dizer, a trindade de Deus, tá? Vamos lá. E olha que interessante, irmãos. Aí, a criação de Deus, ela começa a ter um domínio. Vai ter uma pessoa, vai ter um ser, vamos dizer, não é pessoa ainda, né? Vai ter um ser que ainda vai dominar isso. Aí ele continua, porque nós pegamos no ponto e vírgula da semelhança, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, assim, irmãos, o homem, enquanto terreno, ele tem uma funcionalidade nessa terra. O homem, ele participa da organização perfeita de Deus. E ele está fazendo parte dessa organização.
E é tão interessante, irmãos, que a ciência, todos aqueles que estudam biologia, é cada detalhe da perfeição de Deus, irmãos. Você vê Bíblia purinha nessas explicações, é quando você pega aquela cadeia alimentar do ser humano, ou da biologia. Vocês lembram onde que o ser humano está na cadeia alimentar? Ele está bem no centro, porque o homem ele pode comer tanto a ave, ele pode comer tanto os bichos, ele vai indo, né? Porque o homem, é o centro ali, né, da biologia, né? Porque ele é que comanda todas as coisas. E aí nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque como o homem ele domina as coisas, aqui foi o que eu estava conversando também com ele, depois de 1880 a 1900, onde entra o liberalismo, eles começam a colocar o homem no centro de tudo. Olha a diferença. Aqui Deus está falando que o homem vai cuidar de tudo que eu fiz. Não que ele vai ser um ser supremo. No liberalismo, que é a teologia que nós estamos vivendo muito hoje, é ao contrário. Hoje é o homem que é o centro de todas as coisas. Por isso que tem a origem da palavra egocentrismo. Ego, eu, que acabamos de falar, egoemi, eu sou, né? Ego é eu e centrismo, que é o centro. Então é o homem que está no centro de todas as coisas. Se você pegar somente este versículo, sem ler o contexto, realmente, o homem aqui, ele é o que vai dominar, porque ele fala, o homem domina toda a terra. Mas acima da terra existe um Criador, como embaixo, como dentro, em tudo. Então nós temos sempre que ler o contexto, irmãos, para nós conseguirmos entender. E aqui não tem nada de que o homem é o centro de tudo. O centro de tudo da nossa vida é Cristo. É o próprio Deus encarnado, Cristo. Ele é o nosso ser supremo. Você pode se dizer ser supremo, que hoje nem pode falar, né? Os caras pensaram que é da maçonaria e tudo mais, mas ele é tudo para nós. Amém? Então vamos lá, irmãos. Aí, existe uma sacada aqui, né? Que é o quê? Surge um elemento bom, né, nessa história, vamos dizer, que é o homem. E aí as coisas vão começar a criar mais sentido ainda, porque aí ele continua. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a sua semelhança de Deus. E criou o homem, a mulher, e mulher os criou. Por que, irmãos, que aparece com homem e mulher já? Moisés, ele está fazendo uma narrativa o quê? Ele está indo lá para frente e depois ele vai voltando explicando. Tá? Ele resumiu toda a criação aqui até o versículo... Ele vai até o versículo 31. Depois ele vai se atendo a um papel principal, que é o homem. A formulação de tudo do homem. Tá? Então vamos lá, vamos dar tempo. E Deus criou o homem e mulher e os abençoou. E, irmãos, desculpa ser taxativo, tá? Mas homem e mulher é uma coisa que hoje em dia está meio esquisito. Está meio esquisito. Mas se nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé, irmãos, e prática, é isso que Deus fez. É a perfeição que Deus fez. É a perfeição. Sabe, no plano de Deus, como eu posso dizer, não existe gambiarra. Não existe gambiarra. Sabe? Deus não puxou um fiozinho aqui e fez um ajuste técnico. Que a gente, quem é eletrônico fala que não é gambiarra, é ajuste técnico, né? A gente fez um ajuste técnico. Mas Deus não fez gambiarra, irmãos. Deus não faz gambiarra. No relato de Gênesis, Deus criou tudo perfeito. Perfeito. Não tem gambiarra nos planos de Deus. É isso e pronto. Não tem outra coisa. Ah, mas não tem, meu. Não tem. Deus é perfeito. Ele criou tudo perfeito. Para aqueles que acreditam em Deus, né? É perfeito. Tá bom? Então vamos lá. E Deus os abençoou. Eles disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse-lhe Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, semente, e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto deem semente.
Isto vos será para mantimento. Irmãos, tome cuidado aqui também, porque quando o liberalismo é fogo, né? Quando o pessoal... É complicado. Quando o pessoal fala erva aqui, irmãos, tem pessoas que já estão entendendo, vocês sabem o tipo de erva. Sabe? É complicado, irmãos, o liberalismo, porque ele tenta ofuscar aquilo que Deus criou de perfeito. Resumindo bem drasticamente, irmãos, o liberalismo é que eu tenho que ficar parado aqui. O liberalismo é o seguinte. Antigamente, irmãos, era assim, ó, a Bíblia para nós. Tá? A Bíblia, para nós, era de dentro para fora. Antes do liberalismo, tá? Era de dentro para fora. Depois do liberalismo, é de fora para dentro. Então, quer dizer, o Mateus, vou pegar só você como exemplo, tá, filho? O Mateus, a partir do liberalismo, o que ele faz? Agora, ele enxerga a Bíblia segundo os preceitos dele. E não mais a Bíblia segundo o preceito da Bíblia. É de fora para dentro, e não de dentro para fora. E aí é onde começa todas essas papagaiadas. Porque aí você começa foi o que eu falei, a ser o centro das coisas. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. E ele fez tudo e colocou como mantimento. Olha que importante, irmãos. É o ser humano tendo domínio daquilo que Deus criou de mais perfeito. Certo? Todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe sejam para mantimento. Assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã do sexto dia. E existe uma coisa, irmãos, na diferença de todas as criações, de todos os dias da criação, é porque neste dia, lógico, Deus fez tudo muito bom, ele fala aqui, tudo muito bom, mas em especial nesse sexto dia é onde ele cria o ser humano. Por enquanto aqui, irmãos, é só a criação, nós vamos parar aqui devido ao horário, por enquanto aqui é só a criação ainda, não está discernindo o que é a criação, a formação do homem que eu estou dizendo, tá? De criação de homem. Mas ele fala o quê? Que tudo era o quê? Muito bom. E houve tarde de manhã do sexto dia. Eu vou pegar até o finzinho do 2, a gente para no 3. E assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tudo que há de governante, tudo. Alguns teólogos têm uma linha que fala o quê? Esses exércitos aqui são os anjos. Alguns. Então não tem como. Irmãos, lembra que eu falei na primeira aula dos irmãos? Eu falei assim, gente, tem pergunta que não tem resposta. Não tem. A primeira delas, irmãos, é o ápice de todas as perguntas. Qual que é? Vocês lembram? É o ápice. A primeira é qual? Da onde veio Deus? É uma pergunta épica, irmãos, que todo mundo tem a... Sem brincadeira, irmãos, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Só que não compete à mente do ser humano decifrar o poderio total de Deus. E outro, irmãos, para nós, que nós somos judaicos, vamos dizer judaicos cristãos, porque Cristo vem da linhagem judaica, vou ser sincero com vocês, tá, irmão? Não é que nós não devemos estudar. Essa matéria, irmão, se fosse me perguntar esta matéria, esta pergunta, eu falo para os irmãos, não estudam. Não estudam, porque isso só vai confundir a sua mente. Porque, pro cristão, não importa de onde veio Deus, porque Ele é. Até porque, irmão, que não tem resposta. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que aquilo que Deus quis nos revelar, Ele revelou ao ser humano. Aquilo que Ele não revelou, pertence tão somente a Ele. Compete a Ele, Ele é soberano, Ele faz o que quer, como quer e da maneira que quer. Então, se não tem certas perguntas que a pessoa não vai chegar a conclusão nenhuma. Ele vai buscar, vai se confundir e não vai chegar a um resultado final. É pior, porque assim, irmãos, nós temos que ficar aonde a Bíblia fica.
Se a Bíblia para, a gente para. Se a Bíblia continua, a gente continua. Eu tenho aprendido muito isso. Então, por exemplo, se aqui Deus está falando que criou os céus, a terra e criou o seu exército, se não está escrito aqui a palavra anjo, não tem o porquê. Está entendendo? Não tem. Porque assim, eu trouxe para os irmãos porque nós estamos numa escola aqui, irmãos. Mas não tem o porquê. Porque isso só vai confundir aquilo que eu já tenho de fidelidade com Deus. Está entendendo? Então, por exemplo, então quer dizer que eu não tenho que estudar? Não, irmãos. Lógico. Por que você também não estuda sobre Mateus? Por que você não estuda sobre Marcos? Por que você não estuda sobre Lucas? Por que você não estuda sobre Jeremias, Abacuque, Amós, Filemão? Sabe? Por que você não estuda sobre Hebreus? Tem tanta coisa na Bíblia para você estudar, que é perfeito. E por que o cara vai se atentar bem de onde veio Deus? Estão entendendo? Então assim, irmãos, tomem cuidado, porque a gente costuma brincar, eu e os meninos, né? Você acaba colando as placas, entendeu? Você acaba não sabendo de nada, porque essa pergunta é irrelevante. Está entendendo? Não tem explicação, irmãos. Não tem explicação sobre isso. Não tem explicação ao certo sobre um livro chamado Livro dos Justos, que está em Josué. Ninguém sabe o que é esse Livro dos Justos. Ninguém. Não tem nem relatos, a não ser essa parte de Josué, o que significa esse Livro dos Justos. Mas fala lá que Moisés aprendeu também lendo o Livro dos Justos. Não tem relato. Sabe? Não tem. Então, não tem como, irmãos, nós decifrarmos essas coisas. E isso vai ficar para nós. E eu falei para os irmãos, aqueles ainda que vão para o céu e perguntar para Deus de onde ele veio, ele pode muito bem falar, não vou responder, e pronto, irmãos. Ele é Deus, sabe? Ele é o domínio de tudo. Então, entendeu? Então ele continua. E fez todo o seu exército, tudo. Então foi o que eu falei, irmãos. Exército é exército. Força, batalha, aí vocês... Tá? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Pergunta minha de novo, irmão, de escola dominical, tá? Vamos lá. Deus precisa descansar? O que eu vou perguntar para os irmãos? Qual é a intuição de Moisés escrever isso? Podem puxar na mente de vocês que vocês vão saber, irmãos. E Cristo vai dar esse chacoalhão lá na frente, ó, quase 3.000 anos mais para frente lá, vamos se dizer que a gente não sabe ao certo a data. Qual é a intuição de Moisés escrever isso aqui, ó? Vou repetir, tá? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Quer falar no microfone aqui? Não. Participa, né, mano? Que o descanso, na verdade, foi para nós homens, né? Que se até ele, em forma de Deus, descansou, porque nós, seres humanos, não descansaríamos, né? Isso. Irmãos, o descanso aqui de Deus é para nós. Para nós. Moisés falou que, Deus não trabalhou 6 dias, e até o Criador, isso aqui ele está mostrando, se até o Criador de tudo, vamos se dizer, ele teve um momento de descanso, com as aspas possíveis, todo ser humano precisa de descanso. Então vocês que estão trabalhando muito aí, virando aí 7x7, cuidado aí. Cuidado, eu falo porque eu também viro de vez em quando. Até a terra precisa de descanso. Entendeu? Aqueles que são lavradores, eles sabem que a cada 7 anos, o certo seria a terra ficar 1 ano sem se colocar nada nela para ela ter o descanso. Para ela, se renovar para você continuar fazendo a plantação. Então, na verdade, é isso. Esse descanso é para nós. Entendeu, irmãos? Então, Moisés está mostrando que, pessoal, imagina, irmãos, assim, Moisés aqui dentro da sua tenda escrevendo e aquela galera. A gente não sabe ao certo quantas pessoas eram. Eram milhões de pessoas. Aí Moisés vai ler e fala assim, o seguinte, Deus descansou, mostrando, vocês precisam de descanso. Que é o famoso deles Shabat, né? É lógico que aí Jesus vai chegar e falar assim, gente, essa é a pergunta épica de Jesus. Deus criou o sábado para o homem
Ou o sábado criou Deus para tipo, o descanso dele? Depois eu pego o versículo certinho, aí ele faz a pergunta que destrói, né? Alguém se conseguir descobrir aí para mim, por favor. Fiquem que estão logados aí. É lá no Evangelho, ele fala assim, por um acaso Deus criou o sábado para o homem ou o homem para o sábado? Não é? Ou o homem para o sábado? Cara, eu falo pro pessoal, Jesus era pouca ideia, meu. Ele não queria ficar furilando a vida dos outros. Ele chegava, falava e pronto. Tá entendendo? Por quê? Porque o sábado, irmãos, lógico, aqui está referindo ao sábado, né? Mas para nós, o nosso sábado pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser aquele que trabalha em escala, é escalonato que fala, né? Cai na terça, cai na quinta, cai no... Mas é um descanso. É um descanso. Então o ser humano, irmãos, ele precisa descansar. O pastor Ronaldo falou outra coisa que é verdade, que eu não tinha me atentado também. A terra também precisa de descanso, irmãos, para poder produzir. Então, assim, vocês estão vendo, irmãos, como que é gostoso? Eu sei que a aula é muito falatória, mas como que é gostoso você entender a perfeição de Deus. Porque, irmãos, foi o que eu falei e repito, esse Deus que a gente serve é o Deus que criou tudo isso daqui, irmãos. Tudo isso daqui. Pode falar, pastor, você achou aí, né? A passagem está em Marcos, capítulo de número 2, versículos 23 a 26, que é quando Jesus ele faz alusão, Jesus é o Senhor do sábado. Isso mesmo. Senhor, pode ler, pastor, o versículo, por favor, só para confirmar aquilo que a gente falou, ficar registrado. Perfeito. E versículos 22 de Marcos, capítulo 2. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Aí, ó. Viram, irmãos? Olha a perfeição de Jesus. Depois, irmãos, quem tiver oportunidade, leiam lá esse trecho de Davi, irmãos. O que estava acontecendo ali com Davi, o porquê que eles foram comer lá. É muito interessante o cenário que eu já vou deixando as dicas aqui, o cenário que ele estava vivendo ali. E por que ele foi lá e foi comer o pão bem do templo? Leia, irmãos, é interessante você ver. E olha o que Jesus fala, é importante. Jesus chega e fala, vocês não têm Davi como um pai? Aí eu te pergunto, e por que até Davi comeu? Sabe, irmãos, a Bíblia é perfeita, irmãos. Ela é perfeita, sabe? Ela é perfeita, não tem nada, é assim, que pôr, nem tirar. Para mim, ela é tudo e tudo e pronto. Quando é tudo, já se refere a tudo. Não tem obstrução para tudo. Então, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês por estarem aqui comigo aí nessa caminhada, os que estão nos acompanhando na live. Foi o que eu falei, eu sei que é muito falatório, porque Gênesis, ele vamos dizer, uma narrativa, nós temos que ir lendo, mas é bom, irmãos, vocês qualquer coisa em casa lerem, e aí a gente debater e estudar, no bom sentido, irmãos, porque nós vamos entrar aqui na formação do homem, aí vai vir aquela outra pergunta que todo mundo fala, que nós sabemos que vou dar dica a respeito de uma árvore que tem o conhecimento de tal e tal coisa, tá entendendo? Então, é muito bom, irmãos, sabe? A Bíblia de Deus, ela traz, como posso dizer, mais convicção daquilo que nós acreditamos. Porque assim, irmãos, se nós, trazendo para nós agora, se nós passamos momentos de dificuldades, como nós passamos, mas nós começamos a acreditar que esse Deus que criou tudo, Ele é poderoso para nos ajudar, metade da sua carga já é tirada, irmãos. Metade da sua carga já é tirada.
Aliás, deveria ser a carga inteira, mas muitas das vezes nós não tiramos a carga. Porque se você for ver o que nós estamos passando referente a esse Deus que criou do nada tudo, irmãos, sabe, a perfeição de Deus é maravilhosa, irmãos. E eu gosto sempre de uma coisa que o Fê fala, e eu acho isso interessante. Imagina esse Deus inteiro dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. Sabe, você ter esse Criador que criou tudo dentro de nós, ele nos acompanha, irmãos. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar, o nosso falar. Sabe, quando a gente começa a entender o tamanho do Deus que a gente serve, irmãos, lógico que nós vamos passar por dificuldade, irmãos, nós vamos pegar gripe, vamos pegar resfriado, vamos ficar com dor de cabeça, vamos estar nervosos, vamos ficar revoltados porque descontou alguma coisa do nosso salário. Mas quando você vê o cuidado de Deus com a sua vida, porque assim, irmãos, as coisas materiais estão aqui para nos ajudar, mas o que realmente nos importa é a espiritual, porque tudo vai desaguar no espiritual. E aqui Moisés está falando para o povo o seguinte, vocês têm que voltar à origem de vocês, porque vocês outrora foram um povo prometido de Deus. Deus prometeu vocês a Abraão. E esses deuses ao qual vocês estão enraizados não existe. O que na realidade existe é um Criador que criou tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo. Se você olha aqui, irmãos, os cientistas, aqueles que gostam, eles debruçam sobre esse texto de Gênesis. Porque existe muito enigma aqui, que eu posso dizer, que precisa ser desfrutados, precisam ser descobertos e tudo mais. Por exemplo, irmãos, ele fala aqui que criou os aluzeiros. Ninguém conseguiu chegar próximo ao Sol, não tem como, e medir realmente a temperatura do Sol. E se o Sol é tão quente, lógico, irmãos, que arde, né, quando está. Mas por que ele não nos derrete? Sabe? Por que Deus criou a lua? Você fala, a lua só brilha, não. Irmão, se não fosse a lua, a gente não teria onda no mar. Se não fosse a lua, os pescadores não sabiam o tempo certo da lua para poder pescar. Sabe? Outra coisa, irmãos, que me intriga na cabeça é o seguinte: nós sabemos que todo o rio, ele desova no oceano. E por que o oceano não transborda? Não, é lógico, né? A irmã já deu no meu peito aqui, porque ele pôs limite. Mas estou dizendo o quê? A perfeição. Sabe? Aí você fala assim, aí tem sempre aqueles que querem também me dar no peito. Mas não tem um tsunami? Aí você fala, calma, irmãos, o tsunami é uma balança de uma placa tectônica com a outra. E o oceano recua, nenhum deles está inundado até hoje. Ele recuou. Vocês estão vendo, irmãos, o cuidado de Deus com a nossa vida? O cuidado que Deus fez assim, é isso, e isso, e isso para vocês. Vocês vão conseguir comer uma manga porque a manga ela é manga. Vocês vão conseguir comer um milho porque o milho é milho. Porque, irmão, se não fosse o ser humano para comer a manga e não comer o milho, qual seria a importância da criação da manga e do milho? Se não fosse o ser humano desfrutar de mais poderoso daquilo que Deus fez, qual era a importância de ele criar tudo para nós? Tem uma explicação, irmãos. Tem uma explicação. E eu não estou falando aqui que nós somos os queridinhos de Deus. Não é isso. Mas nós somos criatura sua. Sua. E isso que nós vamos ver na aula que vem. O sopro, o fôlego de vida dele para nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a paciência dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está faltando a sala dos pequenininhos ainda, né? Daqui a pouco ele chega. Irmãos,